Bom dia, mais um domingo, nós estamos neste momento, nessa live, nesse recinto, trazendo mais um pouquinho da Palavra de Deus, do estudo das Escrituras, através do momento EBD, Escola Bíblica Dominical. Deus tem uma palavra para nós nesta manhã, o Senhor Jesus, Ele é bom o tempo todo, Ele nos disponibiliza condição para que possamos sempre estarmos em contínuo conhecimento, crescimento, tanto da graça quanto do conhecimento das Escrituras. Então eu te convido mais uma vez a nós estudarmos um pouquinho sobre a lição bíblica desse primeiro trimestre de 2025. Estamos estudando a lição em defesa da fé cristã, ou seja, nós estamos falando novamente, trazendo novamente alguns temas que antes foi debate de várias reuniões, de vários concílios, e que hoje tem entrado no nosso meio de forma sucinta, de forma talvez bem discreta, mas que é importante nós falarmos novamente desse tema com a linguagem de hoje e fazermos aplicação também para os nossos dias de hoje, e como nós devemos nos proteger, não só desses debates, mas também a nossa mente, o nosso coração, para que nós não venhamos ficar enganados quanto às Escrituras da Palavra de Deus. Lembrando que a melhor forma de eu estar blindado contra doutrinas falsas, contra ensinos falsos, é eu mesmo ler as Escrituras e pedir a ajuda do Espírito Santo para que me ilumine e que eu possa entender a mensagem, não só a mensagem do texto, como também eu devo aplicar isso na minha vida. Lembrando também que não vale de nada, na verdade. Nós só lemos as Escrituras para conhecimento, se o nosso objetivo não for colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende, lendo as Escrituras e com a iluminação do Espírito Santo. Lição de hoje, lição de número 8, 23 de fevereiro de 2025. Jesus viveu a experiência humana. Nós estamos falando das várias doutrinas abordadas dentro do cristianismo, envolvendo a pessoa de Jesus Cristo, a Trindade e suas várias formas de entendimento. E abordando um pouquinho também sobre as heresias e a forma que nós cristãos entendemos nas Escrituras, que é a forma que Jesus nos ensinou e deixou claro nas suas Escrituras, ok? Então, o textual de hoje diz que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Aqui a gente já dá pra gente entender um pouquinho que Jesus, ele andou aqui, esteve aqui. Nas lições passadas nós falamos sobre o nascimento de Jesus. Maria gerou Jesus no seu ventre. Jesus nasceu, veio em carne e osso para essa terra. E agora nós estamos falando um pouquinho do seu ministério terreno. Como ser humano, ele teve a sua interação social. Jesus foi alguém que interagiu com a humanidade. Ele não mesmo sendo Deus, totalmente Deus, ele não desfez da sua divindade, da sua soberania, do seu poder, mas ele submeteu a experiência humana de viver como ser humano e tendo esse contato humano. Tanto que Cristo, ele não deixou a sua divindade, a ponto de Escritura dizer que ele curava as pessoas, perdoava pecado, ele ouvia pensamentos. Jesus, ele estava com todo o poder, só que agora ele estava vivendo a experiência humana. Jesus, ele teve debate com autoridades religiosas, com autoridades políticas. Jesus, ele interagiu em todas as esferas da humanidade. Jesus esteve com ricos, com pobres, com doentes, com sãos, com líderes. Jesus esteve aqui conosco em todos os momentos. Então, o que a gente entende desse texto? Que a experiência humana de Jesus, ela é real. E nós a encontramos de forma clara, expressa, nas Escrituras, ou seja, a Escritura ela é clara ao nos dizer que Jesus teve experiências humanas. A vida social de Jesus revela pra gente que Jesus também esteve em contato com pessoas, não só líderes. Jesus vivia com as mulheres, né? Jesus teve seguidoras, Jesus esteve em contato com crianças,
texto vai dizer que as crianças vinham chegar até Jesus e os discípulos falaram, olha, as crianças estão vindo aí, vamos dispersar elas porque elas podem atrapalhar o mestre. Mas Jesus falou assim, não, deixa as crianças virem até mim. Né? Afinal de contas, elas são um exemplo de pessoas que vivem no reino. O reino são delas. Então Jesus também teve contato com pessoas comuns, pessoas simples, pessoas de aldeias, pessoas incultas, pessoas sem conhecimento, talvez sem conhecimento de grandes assuntos, né, políticos, sem conhecimento, pessoas simples. Mas Jesus também teve contato com as esferas maiores, esfera de liderança, com a elite. Jesus teve contato com todas as pessoas do seu meio que conviveu com ele enquanto ele esteve aqui. Jesus, como eu disse, ele teve características próprias de homem. Por exemplo, Jesus sentiu cansaço. Jesus nasceu, um nascimento, como qualquer homem nasceria, de uma mulher. Mesmo a concepção de Jesus sendo por obra do Espírito Santo e não pela colaboração do homem, de gênero masculino. Mas a Maria ficou grávida através da obra do Espírito Santo. Isso aí é claro, é resolvido pra gente, a gente não tem dúvida quanto a isso. Assim também que nós não temos dúvidas, nós cristãos, pentecostais, assembleianos, nós não temos dúvidas quanto à divindade de Cristo, quanto à trindade, ou seja, 3 deuses, 3 pessoas diferentes, mas um só Deus em essência, em unidade. Então é difícil às vezes nós falarmos, explicarmos, algumas pessoas não entendem. Mas o que acontece? O que talvez seja mais fácil, né, para a gente explicar e que a gente deva ter isso como uma regra de fé mesmo para a gente, que existe Deus Pai, existe Deus Filho, existe Deus Espírito Santo, não existe hierarquia entre os 3, os 3 trabalham em conjunto, em unidade, e o mesmo propósito, o mesmo pensamento, na mesma frequência, eles trabalham, vamos dizer assim. Existem heresias que negam a divindade de Jesus Cristo. Uma delas é o apolinarismo. Então, se você tiver aí apolinarismo, se você tiver aí curiosidade, procura aí na internet, ChatGPT, DeepSeek, vai nos ensinar um pouquinho, vai trazer talvez de forma até mais clara o que era isso. Né? Era uma doutrina que negava que Jesus encarnado teve espírito humano, ou seja, para eles Jesus ele não teve essa característica humana como nós temos, né? Os elementos constituídos do ser humano, soma, carne, alma e espírito. Em relação a Jesus, dizia que ele possuía um corpo humano e uma psique humana somente. Segundo Apolinário, o verbo teria ocupado o lugar da alma, ou seja, a alma seria a divindade. Então, isso nega, não é o que as escrituras trazem pra gente, tá? O monoteísmo, que a gente já falou, né? A doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a haver em Cristo uma só vontade. O termo vem de 2 palavras gregas, mono e telema, vontade e desejo. Era uma tentativa de conciliar a teologia monofisista com o crédito calçador, ou seja, que era que as 2 naturezas de Cristo se fundiam, né? Então, todas essas formas de ensinar, de trazer Cristo, a pessoa de Cristo, de trazer uma confusão mesmo, né? Mas as escrituras é clara. Mateus vai nos dizer, João vai falar que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus vai dizer que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. No batismo de Jesus nós temos lá, o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de pomba e Deus dá testemunho de Jesus, dizendo que ele é o Filho amado. As características próprias do ser humano, como nós falamos, então, só recapitulando, que o ser humano, nós, pelo fato de termos um corpo humano, um corpo que cansa, um corpo que precisa se alimentar, então nós precisamos dormir, precisamos alimentar, nós ficamos doentes, nós precisamos de relações pessoais. Então Jesus, enquanto esteve aqui, ele se cansou, ele precisou dormir, ele sentiu fome, sentiu sede. Então são características humanas da vida de Jesus. E essas heresias, elas se apresentam pra gente, na verdade, de
forma muito sutil, com movimentos da nova era, movimentos de neopentecostais, novos movimentos que surgem. Então a gente precisa estar atento que nem todos os movimentos que falam de Deus, que nem todos os louvores que tem o nome de Jesus são louvores que realmente enaltecem a pessoa de Cristo e são fiéis à pessoa de Cristo. Nem todos os movimentos cristãos são realmente cristãos ou ensinam a verdade. Nem todos os louvores que nós conhecemos e às vezes até louvamos realmente ou de fato eles adoram a Deus. Às vezes estão ensinando heresias e a gente não está percebendo porque a gente não tem costume de ler a Bíblia, não tem costume de estudar a palavra de Deus. E é inadmissível para todo cristão que se autodenomina cristão não estuda as Escrituras. Aquele que se diz cristão, mas não gasta tempo estudando as Escrituras, não chegou no reino ainda. Porque eu só posso conhecer o reino, só posso de fato conhecer Jesus quando eu estudo sobre ele, quando eu entro em contato com o que ele diz, com o que ele ensinou, e não só isso, com o que eu sigo também. Jesus, tem algumas teorias que vai falar que Jesus foi para os Estados Unidos, Jesus veio, tem teorias que falam que Jesus veio até no Brasil. Mas na verdade o que a Bíblia, as Escrituras não falam sobre isso. A Escritura fala que tem texto que vai dizer que Jesus esteve em Israel, esteve em Jerusalém, foi para o Egito, foi para a Fenícia, e é o que as Escrituras registram. Fora isso, são suposições. E qualquer coisa, eu sempre falo, qualquer coisa que é suposições, ninguém está proibido de argumentar, de discutir sobre o assunto. Mas qualquer coisa que seja suposição, a gente não deve colocar isso como fato, como uma verdade. A gente pode até dialogar, discutir, mas é algo que é suposto, que não, as Escrituras não é clara. Então, eu geralmente costumo dizer também que aquilo que as Escrituras não é clara, não diz, não esclarece, Deuteronômio 29, 29. Eu fico com aquilo que Deus quis revelar, aquilo que eu não quis revelar, a gente pode até talvez discutir, dialogar, mas nunca afirmar, amém? E nossa conclusão então de hoje, o nosso compromisso com as Escrituras e com o nosso Jesus, com o nosso Mestre, a pessoa que nós seguimos e que nós temos como nosso Deus, a pessoa que quando nós nos ajoelhamos ou oramos, independente de onde estivermos, nosso compromisso é buscar a verdade em relação a Ele. Martinho Lutero vai dizer que o livre exame das Escrituras é para todos, porém a interpretação ela é restrita, ou seja, a própria Bíblia deve interpretar a própria Bíblia, as Escrituras interpretam as Escrituras. Então, aquilo que as Escrituras não esclarecem, eu não tenho direito de dizer que é, ou de criar uma teoria para explicar aquilo que eu acho. Na verdade, o que as Escrituras me dizem é aquilo que eu fico, é aquilo, as referências que eu sigo, é aquilo que ela me esclarece, aquilo que ela não me diz. Eu, como ser humano, como um simples ser humano, estudante da palavra, também devo me calar. Quando as Escrituras dizem chega, eu também chega. Quando as Escrituras dizem para, eu também digo para. Porque as heresias, elas surgem do achismo, né? das grandes mentes, vamos dizer assim, mas que se acham no direito de tecer teorias a respeito de Cristo, da divindade que Ele não deixou revelada para nós. Então, para a gente finalizar hoje, Jesus, ele viveu a experiência humana, Jesus viveu como homem, mas sem deixar de ser Deus. Ele também era totalmente Deus. Eu não gosto dessa expressão, mas tem uma expressão que vai dizer que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Eu acho uma expressão muito pequena para falar sobre Jesus. Mas vamos dizer que Jesus era totalmente Deus e totalmente homem. Jesus, ele teve toda a sua experiência humana, mas Jesus não deixou de ser Deus em momento nenhum. Que Deus abençoe a sua vida, um bom domingo. Estamos aqui na Avenida Copacabana, número 58, Centro Santana de Parnaíba. Seja bem-vindo sempre. Escola Dominical começa às 9 da manhã, 8h40, 8h30 com café. 9 horas, 10h30, 10h45 nós encerramos nosso EBD. E à noite, 18 horas, o culto da família. Fica à vontade, esteja conosco, será bem recebido, será bem-vindo. Deus abençoe. Fique com Deus e um bom domingo.